O Lula quer mais do seu dinheiro e, assim como a Gleisi Hoffmann ontem, hoje ele dá uma declaração extremamente preocupante. Dá uma olhada aqui na volta, eu te explico. Porque se for necessário esse país fazer um endividamento para esse país crescer, qual é o problema? Qual é o problema de você fazer uma dívida para produzir ativos produtivos para esse país? Pois é, pessoal, a gente continua insistindo na ideia de que gasto é vida, que você pode se endividar, que não vai ter um problema. E assim como a Gleisi e o Lindbergh falaram ontem, o Lula repete essa frase que se tiver que gastar, ele vai gastar, está preparando o terreno para sim a gente vir com um gasto muito grande, a gente não entregar a meta fiscal e o Haddad acabar perdendo aí a última tentativa de botar um pouco de sanidade nessa economia. Mas por que essa ideia existe aqui no Brasil? Bom, você escuta inclusive muito influencer aqui da internet falar que gasto é vida, que o Estado tem que se endividar e isso vai ser muito positivo. E muita gente inclusive usa o caso da China como um exemplo. Mas a China não é um exemplo. Existe uma diferença muito grande da economia chinesa para a brasileira. Entre outros fatores que eu vou falar aqui no futuro, eu vou me ater a um especial que essa semana, inclusive, saiu um dado muito ruim do Brasil que vai corroborar o que eu falo. Bom, a China tem a taxa de poupança interna, ou seja, os rentistas da China, né? Ai, o rentista, sim. A China tem um monte de rentista que, somando o dinheiro que eles têm guardado, chega a quase 50% do PIB. Quase metade do PIB chinês eles têm de volume de investimento, de taxa de poupança. E isso permite que o governo chinês se endivide com uma taxa de juros muito menor do que a brasileira e ele tem muita demanda, porque o rentista, o rentista, ele basicamente é o cara que empresta dinheiro ao governo. Então, na China, o governo tem acesso a muito capital da população. Agora, olha a diferença para o Brasil. Enquanto lá os caras têm 50% do PIB, a gente aqui no Brasil tinha míseros 17,5%, 18% do PIB. Mas sabe o que aconteceu com... Ai, vamos taxar os ricos, taxem os ricos, ai, vai embora rico, não sei o quê. Sabe o que aconteceu? A galera tá tirando dinheiro do Brasil. E outra coisa, essas ideias de gasto é vida, estimulando a população a gastar mais dinheiro, a taxa de poupança que já era ali de 18%, caiu agora nesse último dado para 16%. Ou seja, a população brasileira tem pouca poupança. E o Estado brasileiro ele é extremamente endividado, pagando uns juros muito alto. Então, esse endividamento que o Lula quer fazer, na verdade, ele vai competir com outras empresas que querem também tomar crédito no Brasil. Em outras palavras, aqui no Brasil tem pouco dinheiro para o governo pedir emprestado. E o que acontece quando você tem pouco de alguma coisa? Os juros vai acabar subindo, porque o preço do dinheiro vai subir. Então, isso é uma catástrofe. Não dá para você comparar uma economia como a chinesa, que tem uma taxa de poupança enorme, né, em relação à brasileira, que a gente só fica tratando mal quem bota dinheiro aqui dentro, só fica criando medidas e impostos que cada vez mais consomem a poupança interna e vai achar que isso vai simplesmente ter o mesmo resultado. Não vai ter o mesmo resultado. O que vai acontecer, possivelmente, é uma instabilidade econômica maior ainda. O governo não vai ter como acessar esse dinheiro da população, porque já é minguado, já é muito pouco, né? E o que o governo vai ter que fazer? Imprimir dinheiro. Sabe qual é o país que fez isso? Chama Venezuela. Sabe qual é outro país que fez isso? Chama Grécia. Sabe qual é um outro país que fez isso? Argentina. E não sei se vocês já acompanharam. Agora tá todo mundo aí da esquerda desesperado com o Milei. Mas o cara já começou a meter umas medidas liberais lá, controlar os gastos públicos. Já tá começando a Argentina, ó, olhar para um horizonte muito melhor do que os caras têm hoje. É muito provável que a gente veja a Argentina melhorar e o Brasil talvez tomar o lugar dela. Então, se você gostou da informação, curte, comenta aqui embaixo para dar engajamento. Não deixa de seguir o canal se você assistiu esse vídeo e vejo você na próxima.